A aula de hoje, como está prescrito ali no curso da QIFI, a gente colocou, né? Será uma aula sobre rapport. E já coloquei até o que significa rapport aqui, conexão. Então, lembra que a gente vem falando muito nessa questão de abordagem, que o segredo da abordagem, o objetivo da abordagem seria isso, conexão? Se conectar com o cliente. O objetivo da abordagem será sempre isso. Tá? E o que a gente tem que fazer então para se conectar? As duas primeiras aulas a gente falou sobre como a gente enxerga o cliente e como ele nos enxerga. Concorda? E as ferramentas para a gente gerar essa conexão. Então vamos lá, as duas primeiras aulas já eram ferramentas práticas da visão, se a pessoa se afasta ou se achega perto de você, que é isso que a gente precisa. Tá? Agora, com o rapport, são ferramentas que a gente vai usar para estreitar mais os laços de conexão. Só que eu não conseguiria estreitar um laço de conexão se a pessoa não conseguir chegar perto de mim. Né? Então, um dos primeiros passos, tá? Que é também dando um gancho para a aula anterior, é marketing pessoal. Marketing pessoal. A gente tá até uma moda na internet, né? Que a gente tem que ter liberdade e tem que ter essa questão dessa. Quando eu falo liberdade, algumas liberdades que a gente quer conquistar. Liberdade geográfica, liberdade financeira, enfim, um monte de coisa. Tá? Mas tem algumas pessoas que confundem essa liberdade com fazer o que quer. E não é isso, fazer o que quer a todo momento. Exemplo, se eu estou trabalhando de garçom num ambiente mais familiar, mais luxuoso, eu não posso ir trabalhar de calça de moletom, concorda? Mesma coisa se eu estou vendendo carros de luxo, enfim, não dá para ficar andando, vendendo tudo sem o traje em que as pessoas olhem para a gente e nos identifiquem como daquela função. Eu não sei se está aparecendo, mas eu vim especificamente dar treinamento de calça de moletom para mostrar, para você poder ter uma noção que soa estranho. Não sei se vai dar para ver aqui, está dando para ver aí, já? Não tá. Não, deixa eu abaixar um pouquinho a câmera aqui. Tira ela daí para mostrar. Aí? Agora tá mostrando, mas entendeu? Um pouquinho mais longe dá pra... Tá? Agora, Aí, dá pra ver. imagine, em alguém na sua loja dá treinamento de calça de moletom e camiseta. Você vai olhar e falar, nossa, esse é um treinador? Ou você chega numa loja para comprar um artigo e a pessoa está mal trajada. Tá? Deixa eu voltar de volta a câmera aqui. Acertou aí, gente? Certinho. Tá? Então pensem bem, eu vim já em específico para você poder ver e interpretar como a gente, ser humano, tira uma conclusão precipitada sobre as informações que a gente está vendo. Então o primeiro ponto é marketing pessoal. É algo que o próprio cliente vai te ver. Isso gera construção de rapport. Tem um livro muito bom, é um livro que chama Armas da Persuasão. E ele faz um teste social, o MIT ele cita esses testes sociais do MIT. E o MIT faz um teste social em que vai uma pessoa totalmente de terno, elegante, no meio de um movimento MST, lá nos Estados Unidos. Acho que lá não sei se é MST, né? Mas é um movimento parecido. E ele tem que tentar conversar com as pessoas para tentar entender o lado delas. E dentro de 500 pessoas que ele aborda, apenas 80 que quiseram falar com ele e mesmo assim se demonstraram muito resistentes. Ele não conseguiu coletar informações. E num outro caso, em um outro acampamento, eles mandam uma pessoa, um outro cara, um outro homem, totalmente trajado igual, de uma calça jeans, um tênis mais velho, um tênis mais sujo, uma camiseta mais tranquila, mais de boa, de camiseta.
E ele consegue abordar das 500 pessoas, ele consegue 380 pessoas conversando com ele no período que ele esteve lá. O que eles conseguiram entender com isso? Que quando o traje se equivale ao que o meu cliente veste, ao que ele se sente que é o mesmo dele, tá? Ele tem mais abertura social para me aceitar. Então o seu marketing pessoal tem que ser alinhado, tá? Com a postura e o marketing que o seu cliente tem, com o jeito de ser do seu cliente, tá? Então, se o seu cliente é algo mais despojado, ele não vai ligar para você ser despojado. Mas se o seu cliente for algo mais formal, se você, por exemplo, for uma loja física e o seu cliente for mais formal, ele vai ligar se você tiver de chinelo de dedo, de shorts, ele não vai se sentir tão confiante assim, tá? Outro ponto do marketing pessoal, que agora a gente está alinhando sobre as visões, né? Lembra lá na aula anterior que a gente fala que os sentidos do cliente levam informação para se ele toma decisão com você ou não? Outro ponto, então a gente já viu sobre o visual. Tá? Outro ponto é o olfativo. Tá? Exemplo, se eu sou alguém que mexo com um produto e esse produto ele não tem um cheiro tão agradável, tá? Eu tenho que fazer a limpeza do produto em mim. Exemplo, eu troco algo no carro ou mexo com alguma mecânica que nisso vai mexer com algum produto, mas eu mesmo atendo o cliente depois, tá? Eu tenho que dar um jeito de tirar o cheiro do produto. Um outro ponto, é muito básico também isso aqui, é mau hálito, tá, gente? E mau hálito não é só pela higiene bucal, mas também se torna por comer errado, tá? Mau hálito também é ruim, porque você pode estar elegante para o que for, se tiver com mau hálito, já foi, tá? Então, o marketing pessoal tem a ver com muito se o cabelo está bem penteado ou não, né? Coisinhas básicas que às vezes algumas pessoas novatas em vendas acabam se esquecendo. O cabelo tem que estar arrumado, a calça, por exemplo. Tem gente que vem trabalhar ou vai trabalhar, do jeito que pega a calça, parece que a vaca mastigou 5 vezes a calça e não passou. Ele foi. Isso significa mau cuidado. Você está transparecendo para o cliente que você não tem cuidado nem com as suas coisas, quanto mais com o que você vai mostrar para ele, tá? Então tem que ter esse cuidado, esse pré-cuidado que algumas pessoas novatas quase não entendem e não aplicam, tá? Um tênis mais bem limpinho, mais bem cuidado, né? Tudo isso faz, ou um sapato, enfim, com que o seu marketing pessoal esteja muito bem alinhado com as suas vendas na hora da abordagem. E tudo isso que a gente está treinando, gente, é 10 segundos da venda, os primeiros 10 segundos. Bastante coisa, tá? Agora, indo aqui para a questão, rapport, em questão de gestos. Agora, esse fator de gestos, ele se inclui para o resto da venda, tá? Gesto, fala, tá? Gestos e fala. Exemplo, fala. Vamos pegar um pouquinho aqui sobre música, tá? A música, ela tem 3 fatores. Harmonia. William, você vai dar aula de música aqui? Não, você vai entender. Harmonia, melodia, tá? E ritmo. E depois tem altura, intensidade, frequência e outras coisas que vêm abaixo disso aqui. Só que a música é dividida em 3 partes. Quando você está escutando uma música que ela é desafinada, ela está fora da harmonia, tá? Fora da harmonia e está desafinado o tom da música. É agradável? Você gosta de escutar uma música em que a bateria está num ritmo e o cantor está no outro ritmo totalmente diferente? É agradável aos nossos ouvidos? Não, né? Então, porque isso não é agradável aos nossos ouvidos, a música fora de ritmo, fora de harmonia e fora desafinado na melodia, como em qualquer barulho que não entre dentro da harmonia da voz do cliente, tá? A sua fala tem que gerar harmonia com a voz do cliente.
Se não gerar harmonia, ele vai se sentir estranho, vai querer sair da sua loja. Você pode ter produtos bonitos, mas vai querer sair lá. Então, o que é? Lembra que a gente estudou na aula anterior sobre os perfis psicológicos, o que é rápido, o que é lento, o que fala mais alto, o que fala mais baixo? Então, a fala sua tem que acompanhar isso. Harmonia, melodia e ritmo. Então, o cliente que ele tem um perfil mais pragmático, ele vai falar mais com a voz alta e rápido. O cliente que ele tem um perfil mais analítico, ele vai falar com a voz empoderada, não tão alta, mas também nem muito baixinho, tá? A voz média. Em termos de altura, intensidade, tá? E ele vai falar mais lento. Um cliente que ele é mais afável, ele vai falar com a voz baixa, tá? Mas num tom lento. O cliente que ele é mais expressivo, ele vai falar com a voz mais de alta para média. E ele vai falar mais rápido. Isso tem a ver para você poder identificar o cliente no bom dia que ele fala, como ele, nas primeiras palavras que ele fala para você. Aí, você vai moldar a sua fala, o jeito em que você conversa com o cliente, referente ao jeito que ele fala. Quer ver um negócio? Se o cliente tem uma voz alta e fala rápido, olha, eu queria ver um sapato preto social, e você vai responder ele baixo e lento. Ah, entendi. Se eu queria um sapato preto social, só um minutinho, eu vou pegar alguns modelos, ou vou levar você até a vitrine, enfim. Não combina. O cliente ele já gerou um bloqueio, tá? Não é igual a eu. Sem perceber, ele já se afastou. Ou ao contrário, você vai atender uma cliente que ela é afável e ela fala mais baixo, mais lentamente, e você vai lá, tudo bem, vou pegar para você. Ela fala, nossa, todo mundo vai escutar o que ele está querendo pegar para mim. Pode ser às vezes uma sandália, mas ela não quer que ninguém fique escutando o que ela está falando, tá? Então você equilibrar o seu tom de voz, a velocidade da sua voz com que você fala para o cliente, com a voz dele, é o segundo passo para você começar a criar rapport. Rapport é uma palavra francesa, tá? A própria palavra traduzida para o português é conexão. Então, rapport significa conexão, tá? Outro ponto, então, falamos sobre fala, sobre tom de voz. Outra coisa é palavras iguais. A gente trabalhava numa loja, dessa loja vendia vários artigos. E um dos artigos era estofado e refrigerador. Esses dois artigos, estofados e refrigerador, na nossa região aqui, no interior de São Paulo, a gente chama, algumas pessoas falam sofá e geladeira. Então, quando o cliente vinha procurando, eu quero comprar uma geladeira, eu queria ver uma geladeira. Ótimo! Vamos ver então a geladeira. Entende que é um nome que o cliente está dando? Eu não corrijo o cliente. Imagina se o cliente, eu queria ver uma geladeira. Ótimo, os meus refrigeradores ficam por aqui. Pode correr o risco de dar uma má impressão que eu estou corrigindo ele. Tá? Ou se ele vai, eu queria ver um sofá de canto. Ah, tá. Os estofados meus ficam lá para cá, desse lado. Então, que eu vou mostrar para você os modelos que eu tenho. Eu vou estar contrariando o modelo de fala do meu cliente. Então, tenho que entender o que ele está falando, tá? E falar com os mesmos pronomes, vamos dizer assim, tá? Então, eu vou igualando a minha fala e vou igualando o tom da minha voz, muito parecido, e a velocidade da minha voz, muito parecida com a do cliente. Ok? Entenderam até aqui? Outro ponto agora, gestos. Lembra que a música tem ritmo? Se a música é um ritmo lento, você vai fazer gestos rápidos? Não, concorda? Se a música é mais lenta, os seus gestos de demonstração vão ser mais lentos. Então a música, qual que é a música? Quem define a música? O cliente, com o tom de voz dele. Qual que vai ser a nossa velocidade? A velocidade do cliente. Então o cliente, a velocidade que ele fala é a mesma velocidade que ele reage com o movimento.
Se você pegar um cliente que ele é mais lento, e você, por exemplo, é vendedor de sapato, você pega um cliente que ele é mais lento, e você começa a tirar os sapatos muito rápido para ele assim, ele vai se sentir agredido, ele não vai se sentir tão confiante no seu atendimento. Mas se você pega um cliente que ele é mais rápido, você começa a tirar o sapato mais devagar para mostrar, eu estou citando exemplo do sapato, mas pode ser qualquer outra coisa que você esteja mostrando, desde um recipiente de óleo, ou qualquer outro produto, uma camiseta, enfim. A velocidade com que você reage tem a ver com a velocidade da voz do cliente, porque a velocidade da voz dele tem a ver com a velocidade que ele também faz gestos. Então, essa velocidade de movimento dos gestos tem que se enquadrar com a velocidade de movimento do seu cliente. Tá? William, mas e se eu estou com o cliente no WhatsApp? A gente já vai falar sobre isso já. Tá? Tem como criar rapport no WhatsApp também. Se o cliente mandar áudio, você sabe, você tem que responder sobre desse jeito. Tá? Mas o seu ritmo, e um outro ponto que gera muito rapport, é o seu espelhamento sobre o cliente. Tá? Exemplo, um outro espelhamento de gestos agora. Se você já equilibrou a sua velocidade, você agora vai equilibrar a questão de movimentos parecidos, não iguais, parecidos. Exemplo, se o cliente está com o braço cruzado, você não vai cruzar o braço, é o único exemplo que você não vai fazer igual, tá? Porque cruzar os braços e colocar as mãos para trás significa que eu estou fechado para o cliente, não faça isso, tá? Mas de qualquer forma, você está conversando com o cliente ergueu a mão para mostrar, você também ergue a mão, entendi, junto, apontando o produto que ele está mostrando. Se o cliente está conversando com você e ele coça um pouco o nariz, você também vai levantar a mão, o ato macro, não o ato micro. O macro, ao ver, você pode levantar a mão, passar a mão para limpar um suor, passar a mão no cabelo, ou você pode passar uma leve com a mão no rosto um pouquinho, ou você pode colocar a mão no queixo, pensar um pouquinho e falar. Mas esses gestos que o cliente faz, você tem que tentar se igualar, parecendo, não muito igual, para não parecer que você está imitando o cliente, né? Claro. E também não urgente. Pode dar um delay de 1 segundo, mais ou menos. Você faz um gesto muito parecido. Isso vai demonstrar um efeito de espelhamento e vai tornar você muito mais agradável ao ver do cliente, tá? Então, o rapport é você criar conexão através de tudo aquilo que você faz, com gestos e fala. Conseguir entender até aqui na criação de rapport num atendimento presencial, tá? E eu já vou falar de rapport sobre o WhatsApp. Um minutinho para vocês postarem alguma dúvida sobre essa aula, tá? Essa primeira parte da aula. Voltando aqui então. Criar rapport através do WhatsApp. Muito simples. Se o cliente mandou áudio, se você tem que responder de forma igual, se o cliente manda áudio, você vai mandar o quê? Áudio. Simples. Se o cliente manda áudio longo, você vai mandar um áudio longo. Mas o áudio longo do cliente é 2 minutos. Seu áudio não pode ser mais comprido do que o áudio do cliente. Ele tem que ser muito perto do tempo que ele mandou. E se o cliente manda áudios curtos, Will? Se o cliente mandar áudios curtos, mas o que eu tenho para explicar para ele é longo. Tá, você divide suas explicações em vários áudios curtos. Ele mandou um áudio de 30 segundos. Mas você tem que explicar sobre o produto para ele, se o produto leva mais ou menos 4 minutos para explicar. Tá, então você tem 5 pontos sobre o seu produto, então você manda o primeiro áudio. Ok, muito obrigado por entrar em contato, senhor João, por exemplo. Eu vou mandar áudios abaixo explicando cada ponto do carro para você, tá? Sobre os freios, sobre a direção, sobre tudo que tem no carro. Manda um outro áudio explicando cada ponto. Então, cada áudio vai ser curto, tá? Não tem problema mandar vários áudios, tá? Não tem problema, de acordo com que o áudio esteja incluso com o tempo que o cliente mandou. O William está falando sobre áudio, mas se o cliente manda mensagem, ótimo, vamos lá. Mensagens.
O cliente manda uma mensagem longa, num texto só. E eu tenho o costume, eu até tenho que me policiar. Eu mando várias mensagens, 4, 5 mensagens para explicar alguma coisa, às vezes. São mensagens curtas e rápidas, é o meu estilo. Quando o cliente manda algo para mim mais elaborado, todo um texto, que tem até aquele botãozinho ler mais, eu tento, na primeira resposta, também mandar um texto, não tão grande como o dele, tá? Mas eu tento montar um texto que tenha quase todas as informações dentro de um texto só. E se o cliente manda vários textinhos, tá? E com emoji, mesma coisa, eu vou mandar vários textos com emoji. E se o cliente pega e copia o que eu falei me respondendo, mesma coisa, eu vou responder ele copiando aquele modelo de resposta de WhatsApp. Assim eu vou montando um modelo de conexão, de igualdade, dentro da ação dele, que é o jeito que ele, se ele faz daquela forma, é um jeito que é agradável para ele ou para ela. Então, se eu respondo do mesmo jeito, vai ser um jeito agradável para ele. Agora, pensa uma pessoa que manda várias mensagenzinhas, e eu mando um textão para ele, não vai gostar. Concorda? E a mesma coisa quem elabora um texto comprido, porque na maioria das vezes ele elabora um texto só porque ele não quer incomodar com várias mensagens de alertas ali, e a gente vai lá e começa a mandar várias mensagens de alerta para ele, picando as mensagens. Não vai gostar. Estão conseguindo entender? É do jeito que o meu cliente é. Não do jeito que eu sou e todo mundo tem que se adaptar para mim. Não, eu sou o vendedor. Eu quero o objetivo da vendas. Eu quero vender mais. Então eu me adapto ao jeito do meu cliente. Isso é construção de rapport. Estão conseguindo entender? Então no WhatsApp funciona dessa forma. Claro que depois tem outros processos de venda sobre o WhatsApp. Tem um outro curso voltado para isso, tá? Como você fazer chamada de ação, como é que você gera curiosidade, gatilhos de escassez, como é que usa, gatilhos de urgência, gatilhos de autoridade, tem tudo, tem o jeito certo de usar dentro do WhatsApp, tá? Exemplo, ferramentas de atração. Status do WhatsApp é uma ferramenta de atração? Sim, muita gente olha status, mas só de olhar vai se sentir atraído por um produto que você postou, às vezes o pessoal só posta foto. Não é assim, tá? Então tem um curso específico depois sobre vendas pelo WhatsApp. Aqui, como é sobre rapport e é uma conexão, e eu sei que tem muito cliente que pede produto, às vezes pelo direct do Instagram ou pelo próprio WhatsApp, essa é uma maneira de você gerar conexão com o seu cliente, construindo tudo isso que está exposto nessa aula aqui. Feito isso, gente, você vai começar a sondar o cliente. Então, se você vê a primeira, segunda e essa aula, a primeira, segunda e a terceira, que essa é a terceira aula, reúne todas as informações para você fazer uma abordagem suficientemente boa, tá? Você vai aplicar tudo isso? É difícil você aplicar tudo dentro de uma venda, tá? Mas você vai se adaptando a cada venda, tentando fazer uma melhoria na sua conexão na abordagem. Porque no próximo passo, que vai ser a próxima aula, a gente vai precisar que o cliente fale. Mas se ele não tiver muito bem comigo, à vontade, ele vai falar comigo? Não, por isso que a abordagem, tá? O nosso objetivo principal é fazer com que o cliente se sinta à vontade, conectado, para ele poder falar o que ele quer e ele poder responder naturalmente as perguntas que a gente vai fazer para esse cliente, para ele saber qual item ele quer. Mas por que a gente tem que saber qual item ele quer? Que é um motivador muito bom para você. Por exemplo, quem trabalha na loja de roupa às vezes pergunta para mim: por que tem que saber tudo esses detalhezinhos que o cliente quer? Primeiro benefício: você não vai mostrar a mercadoria errada. E se você não mostra a mercadoria errada, você não tira tanta mercadoria do estoque e derruba no balcão. Depois tem menos mercadoria para você guardar. Então você economiza trabalho. Tá? Esse é um dos objetivos. Tá? Mas é claro que não é por causa disso. É por causa que, sabendo o que o cliente quer, fica mais fácil você ter argumentos para mostrar, demonstrar o seu produto depois. Tá? Questão de abordagem. Essa foi a última aula, questão de abordagem. E a próxima aula da semana que vem vai ser sobre sondagem, igual avisei lá no nosso grupo do WhatsApp. Beleza? Então, pessoal, a aula é essa.
Quem tiver qualquer dúvida, tem o grupo de WhatsApp, pode perguntar no grupo de WhatsApp, eu vou estar respondendo, tá, sobre o tema essa semana. Eu vou dar essa semana, até sexta-feira, para responder qualquer dúvida a respeito do tema que foi essas 3 aulas sobre a abordagem. Então, durante a semana, qualquer dúvida dentro do grupo do WhatsApp, vocês podem estar perguntando e eu vou responder para vocês qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do tema abordagem. Certinho? Muito obrigado.